Boa noite, concurseiros. Professor Elton falando aqui com vocês acerca de um tema que foi solicitado pelos meus amigos, a questão da linguagem das ciências, das artes e das implicações ao pensar filosófico. Mas antes, deixa eu me apresentar, né? Eu sou o professor especialista Elton Hermos Batista dos Santos, sou docente de ciências humanas e sou especialista em docência de ensino superior. Gostaria de convidar você, concurseiro, concurseira, a navegar comigo agora um pouquinho na questão da linguagem e da interpretação no campo das ciências. É importante que o concurseiro que vai prestar concurso para professor entenda um pouquinho da linguagem acadêmica e do conceito de linguagem. Então, vem comigo. A gente passar aqui agora, só pedindo que vocês venham aqui, a gente vai atualizando vocês. E é bem interessante. O que é que nós iremos trabalhar nesse encontro, né? Atenção concurseiro, atenção concurseira. Nesse encontro, nós vamos trabalhar o conceito de língua, o conceito de linguagem, o contexto histórico, a estrutura da linguagem, as aplicações, uma base revisional e, claro, uma questão comentada com vocês. Vamos lá? Primeiro, né, o conceito de língua. A língua é um instrumento de comunicação que pode ser composta por regras gramaticais que possibilitam que determinado grupo de falantes consiga produzir enunciados que lhe permitam comunicar-se, compreender-se, por exemplo, falantes da língua portuguesa, falantes da língua inglesa. Mas eu queria aqui atentar para a minha área de formação e chamar vocês aqui para uma compreensão para as demais áreas. Língua se diferencia de idioma. A língua se diferencia de dialeto. Na minha ciência de origem, por exemplo, a geografia, a língua ela é patrimônio do povo. A língua ela é constituída muitas vezes pela gíria, ela é constituída pela palavra nova, ela é construída muitas vezes pelos estrangeirismos, ela é construída muitas vezes ali, por incrível que pareça, pelas corruptelas, ela é construída muitas vezes ali pelos regionalismos. Já o idioma não, ele segue um padrão, tá? Aí só revisando, a língua é um instrumento de comunicação composto por regras gramaticais. Essas regras podem ser regras meramente formais ou informais, como nós poderemos ver logo a seguir. Sobre o processo de construção da língua, o que é que a gente pode indicar para vocês, né? Existem diversos fatores que interferem nesse processo de formação da língua, e as ciências não estiveram fora desse processo. Por exemplo, vou beber mais uma vez da minha ciência, claro. Se tiver professor de história aí, deixa nos comentários. Se tiver professor de sociologia também, deixa nos comentários. Mas a geografia hoje vai predominar nessa aula. Eu vou puxar um pouquinho a sardinha para o meu lado, né? No caso das guerras, a gente percebe que as guerras, inclusive a Segunda Guerra Mundial, ela gerou um efeito na língua no continente europeu. Por quê? A expansão da Alemanha por grande parte da Europa, inclusive pela reanexação de territórios, fez com que o alemão fosse mais falado, fez com que o idioma alemão fosse mais falado. Além disso, vale lembrar que você concurseiro, você concurseira, você que é da equipe Portal, vale lembrar que você que está acompanhando aí vai entender que o alemão é falado em grandes partes da Europa por herança da Segunda Guerra Mundial. E aí vamos para as ocupações. Vou usar um país também da Europa para dar esse exemplo, a Suíça. Na Suíça se fala romanche, francês, inglês, italiano. E agora, pasmem, senhores, a Suíça está recebendo aí uma leva muito grande de brasileiros que vão trabalhar especificamente com programação do sistema bancário. Logo, o português brasileiro, não o português lusitano, já começa a ser falado expressivamente na Suíça. As leis de uso, né? Palavras que a gente acaba colocando no dia a dia, e elas acabam ganhando uso, uma regularidade, uma força, uma presença. E a lei do desuso, palavras que acabam muitas vezes saindo de moda, saindo de uso. Então, compete ao professor, inclusive na linguagem acadêmica, aprender isso.
Me permitam contar aqui uma historinha bem rápida para vocês quando eu iniciei meus estudos na graduação. Uma determinada professora a quem eu guardo muita simpatia e todo carinho, ela dizia de uma maneira bem jocosa assim: olha, vocês devem fazer a fotocópia do determinado documento, porque esse documento, a fotocópia é muito importante. O menino, 21 anos, chegando na universidade, levantar o braço para poder tirar a dúvida. O que foi que aconteceu? Um colega meu rapidamente voa no meu braço e faz fotocópia é Xerox. Eu guardei isso para o resto da vida. Só que eu lembrei o quê? Que Xerox é a marca da copiadora. Xerox é a marca da copiadora. E fotocópia é o processo. Tanto é que quando a gente vai lá submeter um edital de uma universidade, eles pedem fotocópia do diploma, fotocópia das certificações, fotocópia dos documentos. A gente acaba vulgarizando e colocando o termo Xerox, lei do uso, lei do desuso. E aí, para você que está acompanhando aí agora, vamos entender o conceito de linguagem, né? A linguagem pode ser definida como um sistema de comunicação, no caso dos seres humanos, encontra-se extremamente desenvolvida. É bastante mais especializada comparado com outras espécies animais. Isso não quer dizer que outras espécies não exerçam a característica, o ato de se comunicar ou de exercer linguagem. Porém, a espécie humana consegue, através da linguagem, migrar em diversas áreas e passear por diversos sentimentos. Tem a poesia, tem a ciência, tem as artes, tem o direito, uma ciência da qual também eu estou hoje estudando, estou hoje me aperfeiçoando, e quando você vê o exemplo do direito, eu peço que vocês vejam aí um júri popular. O que acontece com o júri popular? Durante um júri popular, as pessoas são levadas ali pela linguagem técnica, porém pela linguagem emocional, a comunicação direta, a entonação da voz. E ainda diz, a linguagem vai ser muitas vezes ali uma base que vai nos separar dos animais, que é simultaneamente fisiológica e psíquica. A linguagem permite nos abstrair e comunicar conceitos. Quer ver como? Vou dar uma dica agora para os rapazes, né? Os rapazes que estão aqui acompanhando nossa aula. Faça uma moça bonita, se a aula fosse presencial, e começar todo mundo se olhar aqui, mas passa uma moça bonita, um rapaz nem precisa dizer para o outro, nossa, como ela é bonita, né? O que ele ia fazer? Um olha para o outro assim faz. Ou seja, só com movimentos de cabeça, pescoço, modificação da boca, o ato de franzir a testa, você já conseguiu se comunicar com outra pessoa. A linguagem não verbal colocada diretamente. E aí a gente tem uma separação técnica que permite reconhecer três tipos de dimensões dentro da linguagem, né? Compreender a fonologia, a morfologia e a sintaxe. Contudo, esse conteúdo também tem a semântica, a uso muitas vezes, que é a pragmática. O que acontece? O candidato está lá no concurso público e fala: a linguagem científica é a linguagem reconhecida no meio acadêmico. Questão da Carlos Chagas lá, certo, errado, verdadeiro ou falso, você vai lá e dicta. A linguagem científica beleza. Tem dois sistemas, a ABNT e Vancouver, mas no Brasil é mais utilizado a ABNT, apesar de ter outras pesquisas. Ok. Aí depois, mas e a linguagem da universidade para com o povo? Como é que ela acontece? Como é que ela ocorre? De que maneira ela é dada muitas vezes? Vamos descobrir. Na ótica do linguista Ferdinand Saussure, a linguagem é composta pela língua, o idioma e o modelo geral. E ainda diz que isso aí vai ser base contrastante na coletividade linguística, pela fala, pela materialização momentânea desse modelo. É um ato individual, voluntário, que se realiza por intermédio de formação da escrita. Daí os nossos colegas de história vão lembrar que a história começa a ser contada, começa a ser falada, começa a ser dita, começa a ser descrita, basicamente, com o processo da própria escrita. Eu só tenho história se eu tiver escrita. Eu só tenho história se eu tiver o ato de escrever. Sobre a linguagem aplicada às artes, né? A gente vai perceber muitas vezes aí que a arte ela vai remontar a transmissão de conhecimento, de sentimento. Já a ciência, ela, por incrível que pareça, depois do Renascimento,
A gente começa a ter a ciência saindo do preceito dogmático e ganhando agora características de ampla contestação. Tá? E a gente vai perceber o seguinte: a arte é remota forma de transmissão do conhecimento domina o anacronismo que pode gerar muitas vezes as recuadas no tempo. A gente acaba entendendo também que a linguagem é, portanto, feita de aspectos estéticos atuais. E, por incrível que pareça, eles vão denotar a intenção de representar algo que atingimos pelo termo. Quanto à estética, do grego aesthetic, para Platão, né, nascido lá em 428, morto em 347 a.C., ele tinha como idealização do belo. A concepção de Aristóteles, muitas vezes, define como forma de imitação. E eu vou concordar aqui um pouquinho mais, meus amigos, meus caros colegas professores, com a definição de Aristóteles, e vou discordar da definição de Platão, porque a nossa linguagem hoje ela é muito reprodutiva, ela é muito repetitiva, ela é muito voltada ao conjunto de meras repetições. Se você analisou aqui o meu gestual, eu estou com o gestual voltado a olhar para a câmera, a olhar para a tela de projeção, a observar se a iluminação está aqui, a controlar o microfone, mas eu tento cada vez mais elevar a minha voz, eu tento cada vez mais pausar as palavras, eu tento utilizar a língua cada vez mais adequada ao nosso ambiente, que é o ambiente acadêmico. Tá bom? Além do mais, a gente tem que entender as discrepâncias da aplicação da língua. Eu volto a dizer, usando agora a experiência acadêmica do direito. Quando você passa a primeira semana na graduação de direito, você já sai falando latim, né? Claro que isso não é verdade, gente, isso aqui é um exagero. Na segunda semana de direito, você já está falando todas as teorias técnicas. Na terceira semana de direito, você já está citando leis, artigos, você se forma em 3 semanas do direito. O resto, os outros 4 anos, 11 meses, né? E uma semana é de mero sofrimento para pegar o diploma e passar na ordem. Por quê? Porque o curso de Direito, assim como o curso de Letras, assim como o curso de Geografia, ele tem a sua linguagem acadêmica própria. E aí, quando a gente fala da linguagem aplicada às artes e à ciência, vale a pena lembrar que existe um segmento e esse segmento será cobrado em concurso, como nós vamos ver agora. Percebam aqui, por incrível que pareça, isso aqui é uma base, é um documento francês, Société Communitaire de Capitale, l'École Normande de Saint-Paul, um documento em francês que mostra uma exposição em 1889 em Paris. Só que aí você começa a perceber que essa exposição, que essa base, que é a linguagem mais rebuscada, não se aplica hoje, por exemplo. Aí, pasmem, senhores, ainda tem universidade que vai cobrar todos esses ritos. Eu dou como exemplo a Universidade Sorbonne. Eu dou como exemplo, por incrível que pareça, St. Patrick. Eu dou como exemplo o curso lá de Direito da USP. Você ainda consegue ter as ligas acadêmicas com produção de artigo, mas que o artigo tem que ter um artigo interno, um artigo para a comunidade, o artigo interno vai para os anais da faculdade. Então, cuidado, a linguagem vai ter esses pontos, tá bom? Aqui, quais são as considerações sobre esse nosso encontro? A língua se altera com o tempo. Toda linguagem sofre com o passar do tempo, com outras interferências. E aí eu posso citar muitas vezes aqui. A língua se altera, por incrível que pareça, com o tempo, ela se altera com os meios de comunicação, ela se altera em função do poder político. A língua e a linguagem acadêmica, querendo ou não, são voltadas diretamente para uma comunicação interna, ela não é feita para se comunicar às massas. Existem vários linguistas que falam acerca disso e que nós veremos em próximo encontro. A linguagem pode ser voltada para ampla comunicação. Atentem para isso, porque todas as universidades, escolas públicas, secretarias estaduais de educação, elas não entendem o professor com uma linguagem acadêmica que se separe do povo. Aqui eu vou dar um exemplo da telemedicina. A gente reclamou durante a vida toda da letra do médico. Agora nós temos o aspecto da telemedicina. E aí o que acontece? O médico teve que reconfigurar sua linguagem para poder falar ao paciente. Em termos científicos, a linguagem se difere dos demais aspectos, pois pode gerar diversas interpretações ao longo do processo histórico.
obviamente, né? A gente tem que lembrar que toda língua carrega consigo uma carga de historicidade. E quando carrega essa carga de historicidade, quando carrega essa carga de conteúdo histórico, quando carrega muitas vezes o que é produzido pelo povo, pode se modificar muitas vezes. E vou citar uma frase aqui muito perigosa e que meus amigos de letras poderão fazer a correção aí nos comentários. A frase diz o seguinte: é falada no Brasil assim: uma mentira falada muitas vezes torna-se uma verdade, correto? Mas a frase que Goebbels diz, ministro da propaganda de Hitler, é: fale uma mentira por diversas vezes, essa logo se converterá em uma verdade. Repetindo, fale uma mentira por diversas vezes e essa logo se converterá em uma verdade. Foi o que nós fizemos aqui na tradução para o hemisfério sul, uma tradução especificamente para o Brasil. Né? O Brasil tem a mania de querer dar sempre a interpretação própria à linguagem. Pegou uma frase de um ícone, não falo que ele seja um ícone positivo e reforço aqui, endosso todo o meu minha problemática, minha ojeriza ao nazismo. A gente pega a frase de um ícone, né, de alguém que marca a propaganda mundial, o processo da língua, que é o Goebbels, a gente coloca basicamente aqui mais curto. É como hoje eu estava me preparando para gravar a aula e estava conversando com uma pessoa e perguntei se ela tinha um Drops, não um Halls, que a gente acaba falando pela marca. Eu disse: fulano, você tem esse Halls? Ele tem não. Ele deu uma emoção para a gente. Tem, gera expectativa, pico de expectativa e devolve negativa. Tem, não. Então, assim, logo de imediato, o professor, seja ele da educação básica, educação superior ou últimos níveis da graduação, ele tem que entender que, em termos científicos, a linguagem se difere dos demais aspectos. Lembra do exemplo do começo da aula, da professora que tinha falado que a fotocópia era necessário e que você tinha que fazer o trabalho através das laudas? Não. Hoje o professor já está explicando para o aluno de primeiro período o que é lauda, ele vai estar explicando muitas vezes o que é um regime acadêmico, ele vai estar explicando o que é uma banca, ele vai estar explicando o que é um catedrático, mas essa linguagem da universidade, ela é muito própria, tá bom? Vamos lá. Questãozinha comentada para vocês, questão comentada. Vamos lá, o conceito, tá? Aquela que deve ser interpessoal, voltada ao entendimento direto. Sempre em terceira pessoa, com linguagem direta, evitando referências de cunho pessoal ou coletivo, e fundamentada em dados obtidos. A narrativa descritiva refere-se ao termo, letra A, linguagem formal, letra B, linguagem informal, letra C, linguagem científica, letra D, jargão acadêmico, ou letra E, linguagem de referência. Vamos lá? Vamos entender cada uma delas e você vai dizer aí do outro lado da telinha, você que é um fera portal concursos, o que é que você acha? Vamos lá. Linguagem informal. Linguagem informal é aquela que foge do coloquial, que versa muitas vezes por uma comunicação reta, pela boa oratória, com o uso da semântica, com os elementos que compõem uma boa comunicabilidade. Ok? Linguagem informal. Eu chegar aqui agora, enquanto professor, enquanto especialista, enquanto pesquisador, e dizer o seguinte: ó, galera, se liga aí, essa questão, tá ligado, é fácil de resolver, meu velho, não esquenta não. É sair, papum, dois palitos, nós resolve. Para o ambiente acadêmico, para o ambiente que vocês estão agora entrando para o mundo do concurso público, isso não tem uma narrativa adequada, não é atrativo. Aqui, linguagem científica, ok, correta a questão, né? Ela deve ser muitas vezes ali formal, direta, observada, ela deve ser muitas vezes ali voltada a entendimento, tá bom? O que é o jargão acadêmico? São as gírias acadêmicas que nós usamos, tá? E aí, por fim, a linguagem de referência é aquela que a gente usa para poder dizer isso, olha, fotocopiar, xerocar, lembra do anexo, tá bom? E aí a gente vai aqui com vocês comentando
Já vai. Eu pausei a gravação. Estava gostando da aula em alto som. Primeira aula de nível universitário, amor. Dê força. Primeira aula do seu marido como professor universitário. Ai, ai. Vou gravar, viu? Então, meus queridos, deixa eu só retomar aqui. Nós teremos rapidamente essa mesma adequação. Eu já consigo passar para vocês. Seria o jargão acadêmico, né? A gente usa muito isso. Jubilar, são palavrinhas que a gente acaba colocando. E se você está na graduação ou passou por ela, você vai lembrar de palavras que faziam parte. Na Federal aqui de Alagoas tinha muito isso, né? De jubilar, o aluno vai perder, vai ser expulso da faculdade, né? Aí ele tem que cadeirar, jubilar. Cadeirar é você pagar muitas matérias juntas, contínuas. E a linguagem de referência é aquela que você acaba trazendo de outras áreas, tá bom? Então, a resposta correta dessa alternativa seria a letra C, linguagem científica, e como é que eu comentaria ela? Olha só, linguagem direta, evitando referências de cunho pessoal. Lembra que numa pesquisa acadêmica e na linguagem acadêmica, o eu não importa, importa muitas vezes é o dado obtido, tá? E atenta sempre a isso. Quando tem muito do eu na pesquisa, acaba não tendo pesquisa, acaba tendo muitas vezes uma biografia com fundo de pseudociência. E aí, gente, só para quem é fera portal, para quem está acompanhando aí conosco, o que é que o aluno que fechar conosco, que for participar desse encontro aqui agora, acerca das linguagens, vai receber? Para os alunos que fecharem conosco, tá? Serão 4 encontros de mentoria. Você vai ter 4 encontros comigo de mentoria através do espaço virtual. Plantão Tira Dúvidas, aulão de véspera também virtual. Se você é aqui de Maceió, a gente consegue conversar para fazer o aulão presencial também. Maratona de questões separadamente, grupo VIP no Telegram. Você pode acessar pelo WhatsApp 829-9620-0982, pelo e-mail eltonhermansantos@gmail.com, tá? Então, obrigado pela atenção de todos. Eu espero vocês aqui e vem ser portal.